ao descobrir que temos uma essência digna de respeito, algo que não pode ser exposto a ser levado a qualquer lamaçal, nós começamos a agir por respeito próprio, por consciência própria, por consideração própria. E não simplesmente porque estamos sendo vistos externamente. Então, eu acho essa que é uma concepção bastante antiga, né, da moral egípcia, muito interessante. Agimos para nós mesmos e não simplesmente para uma consideração social, que é o que muitas vezes rege o nosso comportamento hoje. Uma opinião, uma consideração social, uma imagem construída. E essa ética da imagem ela é muito frágil. Essa justiça da imagem é muito frágil. Muitas vezes acontece, vocês já devem ter ouvido falar, de uma certa sociedade que tem, num determinado momento, uma grande cidade, sei lá, um blackout, um acidente qualquer. E as pessoas, muitas vezes muito bem vestidas, de uma classe econômica privilegiada, já havia acontecer isso, saem quebrando vitrines e roubando coisas. Por quê? Não estão sendo vistas. Tiveram o anel de Giges dela temporariamente. Tiveram o anel de Giges temporário. E, inclusive, sobre o anel, eu... Pegando essa parte de que, poxa, o poder ele poderia corromper, o que você disse que você discorda, por exemplo. Porque, para quem não entendeu, se você está invisível, você não pode ser julgado pelo que você faz, você fica inimputável, né? Você está acima da justiça, digamos assim, do julgamento dos outros. E você falou do anel de Giges que existe na sociedade, que é o poder político, por exemplo. Quem está no topo tem muito poder e acaba podendo mandar em todo mundo e também ficar impune de certas coisas, né? Geralmente um presidente ele só sofre consequências das coisas erradas que ele fez depois que ele deixa de ser presidente. Não durante. A gente pode ver isso aqui na história do Brasil, né? O presidente nunca foi preso no exercício do mandato, foi depois. Ou as ameaças de serem presos todas foram se concretizando, né? Após. E eu também concordo que o poder ele não corrompe a pessoa. Só que, pensando na briga pelo anel, os corrompidos têm vantagem na hora de pegar esse anel, não? Porque vamos imaginar o maior anel de Giges que existe, que é estar no topo da pirâmide política do Brasil. Qual é o prêmio desse anel? É você simplesmente poder governar a vida de quase 220 milhões de pessoas. Tributar 220 milhões de pessoas e falar como é que a gente pode usar esses recursos. Então, como o prêmio é muito grande, a disputa vai ser encarniçada. Vai, entre aspas, valer tudo. Só que tem um cara que é ético, que ele fala, não, isso eu não faço. Roubar eu não faço. Tramar contra os outros eu não faço. Matar eu não faço. Esse cara tem desvantagem contra aquele que fala, não, eu faço tudo isso, basta não ser pego. Se eu não estiver sendo visto, tá tranquilo. Então esse cara ele acaba ascendendo até o poder. Então será que o anel de Giges não vai estar sempre disponível, no final das contas, para aqueles que são piores? Na verdade é uma equação um pouco perversa. Eu iria até um pouco antes desse seu raciocínio. Imagine o seguinte, uma sociedade, por que ela precisa de governo? Ela precisa porque supostamente as pessoas não têm virtudes suficientes para governarem a si próprias. Porque se todos tivessem uma consciência social, uma consciência humana desperta, respeitariam os direitos uns dos outros, a sociedade seria viável. Então, supostamente, se você tira daí esse governo, ela viraria um caos onde a lei do mais forte imperaria. Então, nós necessitamos de um governo porque não temos virtude suficiente para governar a nós mesmos. Agora, me diz uma coisa, se eu não tenho virtude suficiente para governar a mim mesmo, eu não tenho essa virtude. Como eu vou reconhecer do lado de fora quem tem? Não vou poder reconhecer. Então, suponho que você tenha 2 candidatos. Um que tem essa virtude, uma situação ideal, 50%, né? Um que tem essa virtude, o outro que não tenha. Você percebe que aquele que tem, ele é restrito pela própria virtude. Sim. Ele não pode mentir, ele não pode manipular, ele não pode prometer coisas que ele não pretende fazer. Enquanto que o outro que não tem a virtude, ele pode caluniar o primeiro. Ele pode inventar coisas, ele pode prometer coisas que são absolutamente impossíveis de serem executadas, oferecer coisas que bajulam os interesses pessoais dos seus eleitores, de tal maneira que uma probabilidade, digamos que a princípio os 2 estivessem ali e eu não tivesse nenhuma informação, eu poderia escolher um ou outro através do acaso. Seria 50% de chance para cada um. Mas a partir do momento que esse pode tudo e esse não pode nada, essa proporção vai se tornar muito ingrata. Quem se identificaria com um homem que diz, olha, se eu assumir, a sua classe social talvez tenha que fazer um sacrifício maior, ter uma tributação um pouco maior para equilibrar o todo. Quem escolheria um homem assim? Em detrimento do outro que diz, você não pagará nada, você será privilegiado.
Então a situação às vezes se torna bastante ingrata na prática, não é? Da maneira como nós executamos as coisas, é uma equação um pouco incerta. Bom, e o Platão, já voltando à obra dele, a organização política da sociedade, ele chegou a comentar que os filósofos deveriam ser governantes, ou os governantes serem filósofos. Você acha que com isso ele tentava resolver esse problema dos piores estarem governando? Ele queria colocar alguém bom lá, porque ele achava que assim a sociedade poderia funcionar melhor? Sim, eu imagino, claro que não podemos saber, mas eu imagino um silogismo dentro da cabeça de Platão. Porque, na verdade, quando você cria a sociedade, partindo do raciocínio da República, você cria uma sociedade onde cada um faz tudo aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Depois de algum tempo fazendo isso, as pessoas começam a perceber que um tem mais natureza para, sei lá, construir casas. Ele constrói casas maravilhosamente bem, mas a sua roupa ele faz muito mal. O outro tem natureza para curtir o couro, fazer roupas de uma maneira muito boa, mas ele é péssimo construtor de casas. E assim sucessivamente. Num determinado momento, as pessoas chegariam a um acordo de que aquele que constrói casas poderia apenas construir casas para todos, e todos teriam as melhores casas. Aquele que faz as roupas, que tece as roupas, teria o intuito, ou a incumbência, de fazer apenas roupas para todos, e todos teriam as melhores roupas. Então, cada um se dedicaria a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. Então, provavelmente, dentro da sociedade, cada necessidade humana, a natureza providenciaria um ser humano que se realiza fazendo aquilo, certo? Só que lá, pelas tantas, eles percebem que, além de roupas, de casas, o homem também precisa de justiça. E aí teria que procurar qual é a natureza humana que é inclinada a fazer essa justiça, executar essa justiça. Aí ele vai imagine uma pessoa que está no poder. Essa pessoa que está no poder, ela tem acesso a muitas coisas, como nós falamos. Pode cometer todo tipo de injustiça com muita facilidade. Então, nós poderíamos fazer o que para evitar que isso acontecesse? Claro que isso é com as minhas palavras, não estou dizendo que isso esteja na República, mas eu imagino assim. Você teria que colocar um vigilante que vigiasse esse governante. Mas quem te garante que esse vigilante não se aliaria a ele e também se corromperia? Quem vigia o vigilante, né? Isso. Você coloca um vigia vigiando o vigilante. Uhum. Daqui a pouco um vigia vigiando o vigilante do vigilante do vigilante. Isso vira um jogo de dominó. Quando cai um, caem todos. Então você não resolve. Uma boa ideia seria colocar esse vigilante dentro do ser humano, sendo a sua própria consciência, de tal maneira que a sua consciência vigiasse e não permitisse a ele cair na injustiça, cair na falta de ética, cair na corrupção. Quem é esse homem que ama a verdade, que ama a sabedoria e busca a verdade e busca a sabedoria pela sua própria natureza, pela sua própria inclinação e não porque alguém o vê do lado de fora? Esse seria o filósofo. Porque filosofos é exatamente isso, aquele que ama a sabedoria. Filosofilia mais sofia, aquele que ama a sabedoria. Então ele vai buscar a sabedoria, vai buscar a verdade, vai buscar a ideia do bem, porque essa é a sua inclinação interna e não porque alguém o vigie do lado de fora. Por isso essa seria a pessoa ideal para conduzir esse governo. Você não precisa vigiá-lo, ele tem dentro de si alguém que garante a lealdade a esses princípios. Por isso ele dizia que esse seria o homem mais seguro para conduzir uma sociedade. Agora, o ideal seria que esse homem primeiro demonstrasse essa inclinação, depois se tornasse um governante. Porque talvez o governante que está lá não tenha essa natureza. Uhum. Como é que você vai fazer isso nascer? Existe uma passagem que eu gosto muito que se cita do anedotário sobre a vida de Sócrates, né, sobretudo em Xenofonte, que num determinado momento as pessoas teriam perguntado a Sócrates: Sócrates, você é tão bom, fala tão bem, convence tantas pessoas, é tão bom filósofo, por que a gente não vai lá, não pega os 30 tiranos de Atenas e você fala para eles todos, até o momento em que todos se convertam em filósofos? Uhum. E Sócrates teria dito: olha, minha mãe, Fenarete, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, se você não está grávido da filosofia, do amor à sabedoria, não sou eu que vou poder fazer o teu parto.
Por muito que eu seja um excelente parteiro, porque Sócrates dizia que ele era exatamente isso, né? Um parteiro de almas. Por muito que você seja muito bom parteiro, se essa pessoa não está grávida da filosofia, ou seja, ansiosa pela busca da sabedoria, não há nada que se possa fazer. Eu me recordo que foi uma das coisas mais indicativas que aconteceu comigo, eu era muito jovem ainda, uma coisa simples, mas que me marcou muito. Uma ocasião eu sonhei que eu estava grávida e a criança queria nascer e eu não queria deixar. Aquilo foi uma sensação tão terrível. Eu abraçava a minha barriga e não queria deixar aquela criança nascer de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela sensação, depois fui pensando, o que será que está dentro de mim que quer nascer? E eu estou provocando tanta dor porque não deixo isso nascer. Eu era muito jovem e nunca me esqueci dessa sensação. Eu comecei a pensar, cada vez que eu tinha dores muito intensas na vida, o que é que estava querendo nascer e não nascia, e o que eu não deixava nascer. E até hoje eu guardo essa impressão de que muitas vezes numa sociedade como a nossa, que prima por casos numerosos de depressão, ansiedade e outras coisas do tipo, cada vez mais, sobretudo em jovens, se isso não será as dores de um parto que a gente não deixa acontecer, sabe? De alguma coisa querendo nascer e a gente não deixa. Algo criado pela mente, provavelmente, né? Porque todos os paliativos sociais que a gente cria para isso não resolvem. São simplesmente rotas de fuga. E a dor se avoluma cada vez mais. Se isso não é algo que esteja dentro de nós querendo nascer e a gente não dá espaço ou não vê essa possibilidade delineada na nossa cultura atual. Uma pergunta agora sobre essa ideia do Platão de que nós temos esses mundos diferentes, né? Um mundo onde você tem a parte sensível e a parte das ideias. E de que as coisas aqui seriam cópias imperfeitas de um mundo melhor do que o nosso. Ele acreditava realmente nesse outro mundo ou era uma coisa abstrata? Ou ele acreditava, como por exemplo, eu já vi uma vez um autor falando que o cristianismo é o platonismo para as massas. Porque fala, olha, tem esse mundo aqui, tem um mundo melhor, tem um paraíso para onde você pode ir depois. Era uma ideia abstrata ou ele falava, não, há um outro mundo, há uma outra dimensão? Olha, é muito difícil saber exatamente o que ele pensava, mas a mim me parece que ele acreditava nesse plano das ideias. Agora, é lógico, depois Santo Agostinho faz uma adaptação disso para o plano espiritual, para o céu cristão, mas a intenção de Platão talvez não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Você vai ver que em muitas tradições orientais fala-se também dessa mente cósmica sem ter muito a ver com um plano espiritual ou um céu cristão ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente como um esboço no plano das ideias daquilo que existirá no mundo, a imagem e semelhança do que acontece com o homem. Imagina você um marceneiro. Ele conseguiria construir essa mesa sem primeiro pensar nela? Não. Impossível, ela nasceu primeiro na mente do homem, antes de ser concebida aqui. Talvez ele seja um marceneiro pouco hábil, então ele pensa num modelo de uma determinada maneira e não consegue plasmá-lo idêntico ao que ele pensou. Então ele vai ter todo um trabalho de melhorar essa sua obra. Essa mesa ele vai constantemente melhorando até que se aproxime da ideia que ele gerou. Isso é uma correção, né? Isso é um processo evolutivo. Então isso acontece no ser humano. Então é muito provável que essa ideia seja projetada a nível de macro, porque o próprio Platão fala sobre isso, que nós somos um microcosmo inserido dentro do macrocosmo. Então essa ideia pode ser projetada a nível de macro. Talvez da mesma maneira que as criações humanas nascem na mente humana, as criações do universo nascem numa mente do universo, num plano das ideias. Que daí se manifestem aqui, que não é muito diferente do que você vê na ideia da Mahatma indiana. Como é que é essa ideia da Mahatma indiana? A ideia da Mahatma indiana é que num determinado momento o universo seria o zero, o vazio, o absoluto desconhecido, para Brahman. Num determinado momento, esse universo, que ele tem um ponto latente dentro de si, esse ponto se manifesta, gera como aquilo que no Ocidente a gente chama de demiurgo, que já seria o construtor, o um, o Brahman, aquele que começa a construir o universo. Esse Brahman, num primeiro momento, ele vai emanar, então viemos do zero para o um, ele vai emanar o dois, que é a dualidade primordial, que é Purusha e Prakriti, o espírito e a matéria. Esse espírito e matéria, como substâncias primordiais, não tem absolutamente nenhuma forma. Aí, a partir daí, você criaria, do 2, criaria o 3, que você teria o espírito, a matéria e a forma, que seria essa forma, a mente cósmica, onde nascem todas as ideias que terão
depois, manifestações ao longo do andamento do universo. Então, um pouco de espírito e um pouco de matéria, combinados com essa forma, formam os seres da manifestação. Sempre um casamento de espírito, matéria e forma. Seria a receita de todos os seres da manifestação. Tudo seria composto dessas três coisas. Tá? Daí que eles diziam que provavelmente não existe morte. Porque espírito, por definição, não morre. Tá? Senão não é espírito. Ele é, por definição, uma coisa que perdura. A matéria, como depois o Ocidente veio a discutir, né, lei de Lavoisier e tudo mais, ela não morre, ela se transforma. Então, a matéria que compõe essa mesa deve estar aí no universo compondo várias coisas há eras. E a forma também não. Imagine você que eu peça para você destruir um retângulo. Como é que você vai fazer isso? Quando você sair lá fora, vai ter um menino com um caderno. Você vai encontrar 1000 coisas retangulares. Ela volta para o plano das ideias. O que vai acontecer é um divórcio entre esse punhado de espírito, esse punhado de matéria e essa forma específica. Depois eles vão, esse punhado de espírito, com outro punhado de matéria, encarnar em outra forma. Daí é a base da ideia reencarnacionista da tradição vedantina. Tá? Ou seja, que você trabalha com entes indestrutíveis, que eles se combinam novamente para outras formações ao longo da história do universo, até que todas as coisas voltam a se fundir na unidade e voltam ao zero, que é o absoluto. Que aí você tem os pralayas, né, os manvantaras e os pralayas. Eu conheço muito pouco dessa parte de filosofia hinduísta, mas o que eu acho interessante lá é a visão temporal que eles têm. Porque uma grande discussão que eu tenho com amigos meus que são católicos, principalmente, né? Uma discussão no bom sentido, porque ninguém fica exaltado com isso. É uma conversa. Eles falam assim, poxa, né? Eu acredito em Deus, eu acho que tem um princípio, eu só não sei como é que esse Deus gostaria de ser adorado, ou se quer, ou se ele está ligando pra gente, assim. Porque, na minha concepção, pegando a história, o tempo, antes do hoje, você tem um ontem, se você volta mais um pouco, tem um anteontem, vai voltando até que um dia você vai chegar a um início, né? As coisas têm um início. E aí já recebi um filósofo aqui que falou, olha, mas do nada não pode surgir alguma coisa, né? Aí ele remeteu naquela discussão entre Heráclito e Parmênides. Ele falou, não, então as coisas são o que são e qualquer mudança é por ilusão ou tudo é mudança. Mas nessa discussão eu falava, você tem um início, então Deus para mim foi esse gatilho inicial. E aí quando falam do céu, por exemplo, do paraíso, e falam, você está nessa vida, e se a gente for pensar que, poxa, para essa vida tão curta, depois há uma eternidade, então tudo que é de mais importante é pensar na morte, né? Como diria lá o Dumas, ele coloca no Conde de Monte Cristo que a vida nada mais é do que uma pausa na antessala da morte, que seria o que importa. E, poxa, a gente vive aqui durante 100 anos e depois pode ir para um paraíso ou para um tormento eterno. Aí eu falava, mas isso para mim não faz sentido deles. Como assim não faz sentido? Eu falei, cara, pensa no para sempre deles. Tá bom, tô pensando. Então, sabe bilhões de anos? Não é nada comparado ao para sempre, porque o para sempre é eterno. Então você vai pegar uma pessoa que aqui se comportou mal, por exemplo, durante 100 anos... e vai condenar a um tormento eterno? É numa analogia, e puxando para baixo, né? É pegar uma criança que mordeu o amigo na hora do recreio e falar, você, prisão perpétua. Sendo que foi só uma mordida na hora do recreio. Mas é pior ainda, porque não é prisão perpétua, é para sempre. Prisão perpétua acaba quando você morre aqui, para sempre nunca vai acabar. Então, a gente ficava tendo essa discussão. Eu falava, não tem uma visão de tempo. Poxa, porque o que é o para sempre? E aí, falando com um amigo que entende mais sobre essa parte de hinduísmo, ele falou, para os hindus, você tem ciclos de expansão e retração do universo que duram bilhões de anos. Eu falei, caramba. Então eles têm ideias de bilhões de anos e que as coisas são cíclicas. Com certeza. Eu achei aquilo interessante. É um movimento de expansão e recolhimento. E ainda colocaria uma outra coisa em relação ao seu exemplo da criança que morde a outra. Se ela não morde por medo de um inferno, o mérito moral disso é nenhum. É.